paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouco da palavra de Deus, trazendo uma palavra sobre a genealogia de Jesus Cristo. Deus, capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Vamos ver? Não vamos ler tudo, mas alguma coisa nós vamos estar lendo. É a genealogia de Jesus Cristo. Ele fala desde o começo, o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo Jesus, 14 gerações. Interessante isso, né? Nós não vamos entrar nesse detalhe agora, né? Mas então, veja bem. Aí quando chegou na concepção de nosso Senhor Jesus Cristo, a concepção de nosso Senhor Jesus Cristo foi algo diferenciado. Por quê? Porque não teve a participação do homem, não teve a participação de José, que na época era marido de Maria, né? Noivo, né? Era noivo, ainda não tinha se casado. Mas naquele tempo o noivo já era considerado quase marido. Havia já todo um compromisso familiar, tanto da família do homem como da família da mulher. Então ela era considerada uma mulher casada, comprometida. Porém, né? Maria se viu grávida. O Espírito Santo veio e falou com Maria, né? Veja bem o que diz aqui em Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, desposada aqui no sentido é noiva, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Para as pessoas leigas fica difícil esse entendimento, né? Como que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo sem a participação de José? Maria de repente estava grávida sem a participação de José. Como que se dá isso, gente? A explicação, algum tempo atrás, talvez ficasse mais difícil. Mas hoje em dia, se nós lermos e aprendermos um pouco sobre inseminação artificial, nós vamos entender o que aconteceu. Houve uma inseminação artificial. Maria se viu grávida e sem a participação de José. Tanto que você vê que quando José ficou sabendo que Maria estava grávida, ele pensou em deixar Maria, né? Em deixar ela secretamente, porque como que ela estava grávida, então ela esteve com um outro homem. Mas não, Maria estava virgem inclusive, né? Porém, como nós já sabemos, Deus deu um sonho, né? O Espírito Santo fez com que José sonhasse e fosse tudo explicado para ele, que era o Filho de Deus, o prometido do Senhor que estava vindo, que Maria ia conceber. E como isso era algo esperado pelo povo daquela época, que viria o Messias. Então não foi difícil para José acreditar nisso, né? E ver que isso era uma realidade e que eles foram os escolhidos. Ele como pai de Jesus terreno e Maria, a Virgem Maria, porque ela era virgem, por isso que ela é chamada de Virgem Maria. Então a grande prova, inclusive, que ela não tinha se relacionado com nenhum homem, é que ela era virgem, ela ainda era virgem. Então, minha gente, aqui está falando da concepção de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele veio tirar o pecado do mundo. A pureza de nosso Senhor Jesus Cristo, ele era filho de Deus? Sim, ele era filho de Deus. A ciência, tanto na ciência como na crença, ele era filho de Deus. Ele foi gerado pela semente divina. E isso não é uma crença, isso é uma verdade que hoje em dia é provada.
É provada que é possível, é possível. Os cientistas daquela época, acredito eu, né, não sabiam fazer isso, mas Deus sabia, né? Deus sabia. E por isso, minha gente, nós temos que ter a maior reverência e consideração e amor ao Senhor Jesus Cristo, porque depois todos sabemos a história dele, sabemos o propósito de tudo isso, a pureza de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha que ser puro, tinha que vir de uma semente pura, porque a semente primária foi contaminada lá no paraíso. Quando Adão pecou, a semente masculina ficou contaminada. Então, e essa contaminação foi passando de geração para geração. E o Filho de Deus precisava vir em pureza, como quando Adão foi criado em pureza, né? Porque quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu ao Senhor, ele deu legalidade ao inimigo de Deus. E só um ser puro, vindo de Deus, como era Adão antes do pecado, poderia resgatar aquela natureza divina, aquele sonho primário de Deus nosso Pai. Então foi Jesus Cristo. É Jesus Cristo, né? Então, minha gente, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não temos outro caminho para voltar a uma vida em paz com Deus. Nós não temos, só existe um caminho, Jesus Cristo. Pode haver milhares de religiões na Terra, né? Mas só um é o caminho, não é nem religião, é Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Sem Jesus não há vida. Religião, você pode pertencer a que religião você quiser, desde que no centro da tua vida e da tua crença esteja Jesus Cristo. No centro do teu coração esteja entronizado Jesus Cristo, porque aí então você estará na linha de Deus nosso Pai, do Criador, que fez tudo perfeito, sem erro e sem pecado. Só a tua história pode se tornar uma nova história. Assim como a Bíblia, ela é antes de Cristo e depois de Cristo. O nosso tempo, ele é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. A nossa vida particular, familiar, toda a vida de todas as pessoas, homens e mulheres, ela se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. E aqueles que já se entregaram a Jesus e que têm uma vida junto com Jesus, porque não basta se entregar, você precisa andar com Ele, seguindo as normas dele, são categóricos em afirmar o que eles eram antes de Cristo e no que eles se tornaram depois de Cristo. O que foi que Cristo fez na vida deles, na vida da família, na vida da vizinhança, na vida do bairro. Gente, é algo que vai se propagando a partir de um. Então, vamos colocar isso e respeitar e começar a ver a mudança na nossa vida. Você quer uma mudança na sua vida? A coisa não tá boa, tá tudo ruim? Esse é o caminho, minha gente. É simples, não tem nada de difícil. A nossa vida, o nosso tempo, o nosso mundo é dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse momento maravilhoso, por esse conhecimento e especialmente por Ele ter enviado o seu Filho Jesus. Não foi fácil para Deus Pai enviar o seu Filho Jesus para passar tudo que Ele passou aqui, mas Ele fez isso por amor de nós, por amor de mim, por amor de você, né? E você precisa ter consciência disso. Quando você se conscientizar disso, toda a sua vida muda. Deus Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus, e na unidade do Teu Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por aquilo que o Senhor fez por cada um de nós, pelo Teu plano de amor para nos resgatar.
O Senhor nos criou e o Senhor não queria nos perder de forma nenhuma, mas o pecado ia nos perder, ia fazer com que tudo fosse destruído, todo o teu sonho fosse destruído. Mas o seu Filho Jesus disse: eis-me aqui, e veio à terra pagar o preço do nosso pecado, para que nós pudéssemos ser resgatados e a vida começar a estacar zero novamente. A vida individual e a vida mundial e a vida universal, porque tudo está ligado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos pelo seu plano de amor em favor de mim, em favor do meu irmão, da minha irmã que está me vendo aí, em favor de cada um de nós, acima de tudo em favor do nosso planeta Terra. Hoje e amanhã nós te louvamos e nós te agradecemos. Desculpe, eu fico emocionada. Nós te louvamos, Senhor, e agradecemos pelo teu amor por cada um de nós e pelo teu plano de salvação para as nossas vidas. Está aí a quem quiser, para quem quiser ser salvo, para quem quiser ter uma vida diferente. O plano de salvação está aí, servido numa bandeja de ouro para cada um de nós. Obrigado, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Fiquem todos na doce e grandiosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais.